A paz do Senhor, pessoal. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma ministração ao teu coração. Hoje eu gostaria de falar a respeito de mais uma mulher extraordinária da Bíblia. E por que não? Nós precisamos aprender a respeito com essas mulheres de Deus. E para a glória de Deus, na nossa viagem pelo Antigo e também pelo Novo Testamento, hoje nós encontramos exatamente nas páginas dos textos de Samuel uma mulher extraordinária, a Abigail. Como Abigail tem exemplos fantásticos sobre a sua humildade, sobre a sua perspectiva, sobre a sua liderança, sobre também a sua riqueza de reconhecer a glória de Deus para o nosso coração em Jesus. E na nossa série Mulheres Extraordinárias da Bíblia, eu espero que Deus em Cristo possa falar com você através da vida dessa mulher de Deus. E falar sobre Abigail é retornar para as páginas da Bíblia, é olhar o texto de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 23 ao 26. Também versículos 32 ao 34. Como Abigail tem exemplos para a gente sobre a sua sabedoria diante de circunstâncias difíceis, diante de um problema que está surgindo à sua porta. E como nós, cristãos, precisamos aprender a ter sabedoria ao lidar com os nossos problemas diários, ao lidar com as nossas dificuldades, ao lidar com as situações difíceis que chegam também em nossa porta. Abigail é uma mulher extraordinária que nos ensina isso. De acordo com a palavra de Deus, de forma introdutória, a gente precisa entender quando Abigail surge. Abigail surge nas páginas sagradas em um período em que Israel está sofrendo um grande problema, uma grande guerra civil, causada exatamente por Saul contra Davi, uma perseguição terrível entre um sogro e um genro. A gente também percebe à luz da Bíblia que Davi estava se escondendo para não morrer. E de acordo com a palavra de Deus, Abigail também era casada com Nabal, um homem rico daqueles dias. Porém, a respeito de Nabal, a Bíblia também faz questão de dizer que ele era um homem ímpio, um homem violento, um homem beberrão, sem sabedoria. De acordo com a própria Escritura, Nabal era descendente de Caleb, porém era tolo. Caleb foi um homem de Deus, levantado por Deus junto com Josué, que entrou na terra prometida. Mas Nabal, descendente de Caleb, é conhecido como um homem sem sabedoria, é conhecido como um homem arrogante, é conhecido como um homem terrível. Já nessa introdução a gente já pode retirar algumas lições. Existem pessoas que são descendentes de homens e mulheres de Deus que infelizmente não dão testemunho, que infelizmente não têm sabedoria, que infelizmente são como Nabal. São tolos, não seguem a presença de Deus, não têm humildade em seu coração. E a Bíblia faz questão de dizer que Abigail, uma mulher sábia, era casada com Nabal. Nós precisamos compreender o contexto bíblico para entender o que está acontecendo aqui. Naqueles dias, nos dias de Davi, no meio dessa perseguição, era muito comum as pessoas se casarem através do contrato. Geralmente esse contrato era realizado entre os pais dos cônjuges, entre o pai da noiva e o pai do noivo. Esse contrato era realizado exatamente sem que eles soubessem com quem seriam que eles iriam se casar e passar o resto da sua vida. Ou seja, não entra aqui o princípio da paixão, o princípio do conhecimento, o princípio de um relacionamento inicialmente. Esse relacionamento, na cultura desses dias, era estabelecido após o casamento. E infelizmente nós encontramos Abigail, uma mulher espetacular, tremenda, extraordinária, casada com um homem tolo. E em 1 Samuel, capítulo 25, a seguir, nós entendemos tudo o que está acontecendo. Davi está escondido de Saul nas terras onde Nabal habitava. Nabal possuía um grande rebanho. E é interessante que Davi, escondido com o seu exército, faz questão, dá ordem para que ninguém do seu exército roubasse uma ovelha de Nabal. Davi tinha esse coração de pastor. Era um homem íntegro no meio da sua dificuldade diária. Era um homem fiel a Deus. Certo dia, o próprio Davi pede com humildade, sabendo que Nabal estava realizando um grande banquete,
para que alguns dos seus servos, alguns dos seus soldados, pedissem a ele algumas ovelhas, alguns cabritos, para que Davi então pudesse saciar a fome do seu exército. É claro que Nabal não sentiria falta disso, porém a Bíblia faz questão de dizer que Nabal, arrogante e tolo, zomba de Davi. Não permite que nenhuma das suas ovelhas sejam retiradas por Davi, sendo que Davi tinha protegido o seu rebanho, protegido os seus empregados. E o Nabal faz questão de desonrar aquilo que Davi fez. Por causa disso, surge então uma grande ira, uma grande rixa naquele momento, ao ponto de Davi se levantar contra a casa de Nabal, contra a casa de Abigail, para destruir tudo aquilo e acabar com seu rebanho. A ira de Davi foi terrível diante daquele momento. Mas a Bíblia faz questão de dizer que uma mulher extraordinária entra em ação. E diante disso eu quero destacar algumas lições especiais sobre a vida de Abigail que a gente pode retirar para o nosso coração em Jesus. E a primeira lição, diante da crise que Abigail enfrenta à sua porta, é uma lição extraordinária. Ela age. Nós precisamos aprender com essa mulher de Deus. Diante do problema, diante da dificuldade que chegou à sua porta por falta de sabedoria do seu marido, sabe o que Abigail fez? Ela agiu. A Bíblia faz questão de dizer que ela foi notificada, mas ela não ficou parada. Ela ficou sabendo do problema, mas ela não cruzou os braços. Ela não ficou deitada em berço esplêndido. Muito pelo contrário, ela agiu para a glória de Deus. De acordo com 1 Samuel capítulo 25, ela sabia que o seu esposo estava bêbado. Ela sabia que o seu esposo era ímpio. Ela sabia que o seu esposo era um esposo irresponsável. E por causa disso, ao invés dela brigar com seu esposo, ao invés dela levantar uma discussão, ao invés dela piorar a situação, a Bíblia diz que ela age. Ela age com sabedoria. Ela age exatamente de forma espetacular. Isso aqui traz um olhar para a gente assim fantástico à luz do Evangelho. Existem muitos irmãos, muitas irmãs em Jesus que são casadas com pessoas que não são crentes. E a Bíblia também traz a orientação sobre isso. A Bíblia não diz para você deixar o seu casamento. A Bíblia não te ensina a acabar com o teu casamento por causa que você está em Jesus e o teu cônjuge não. Paulo, ensinando aos irmãos da igreja de Corinto, no capítulo 7, traz para a gente uma luz sobre isso. Paulo diz que por causa de você que é crente em Jesus, como Abigail, você então traz a luz, a santificação para a tua casa, com sabedoria que vem de Deus, não do homem. Se Abigail fosse ímpia, se Abigail fosse afastada do Senhor, exatamente diante disso, ela iria piorar a situação. Mas como ela era sábia, buscava a Deus, ela resolve o problema. A gente precisa entender que sendo cristãos, tendo um relacionamento com quem não é cristão, pelo fato de você ter aceitado a Jesus e a pessoa não, você precisa compreender que servindo a Cristo você pode agir com sabedoria, com a presença de Deus e abençoando a tua casa sem que os teus parentes saibam. Nabal não sabia o que Abigail estava fazendo, mas ela estava agindo. Deus te chama para agir, para se levantar, para orar pela tua casa, para orar pelos teus filhos que estão desviados, que não conhecem o Senhor, para orar pelo teu esposo, para interceder, mesmo diante das situações difíceis que são causadas por falta de sabedoria. Deus te chama como Abigail para agir. E Abigail agiu para a glória de Deus. A segunda lição que eu quero trazer para você sobre a vida de Abigail também é uma lição extraordinária para que a gente possa colocar em prática no nosso coração. É a lição de usar a sabedoria. Abigail, uma mulher extraordinária, usou a sabedoria. O crente, quando é sábio, ele age diante da circunstância difícil. Ele age diante do problema difícil. Ele sabe exatamente que ele conta com a presença de Deus para ser um pacificador, para ser aquele que resolve o problema e não aumenta o problema. Abigail resolveu a circunstância difícil agindo com sabedoria para Davi. A Bíblia faz questão de dizer que ela então prepara um banquete, que ela então prepara recursos, que ela então age exatamente no pedido em que Davi fez.
ela prepara um banquete especial e vai até Davi e leva esses alimentos. Davi então é notificado e sabe exatamente o que aquela mulher está fazendo, que é totalmente contrário ao pensamento do seu marido. Abigail age não desobedecendo seu marido para desonrá-lo, mas ela age para salvar a sua casa, ela age para proteger a sua família, ela age com sabedoria. Como nós precisamos agir com sabedoria diante de crises e diante de problemas difíceis. E aí, como você está resolvendo os seus problemas? Com ira, com falta de sabedoria ou com a presença do Deus vivo que habita em você? Às vezes a gente fica em crise quando o problema chega, quando o desemprego bate à nossa porta, quando a situação difícil chega também, quando o problema familiar chega perto da gente, quando a saúde vai embora. Mas Abigail age com sabedoria. Que você então possa agir com sabedoria diante da presença de Deus, diante dos problemas difíceis. Que Deus te capacite com isso. E a terceira lição que eu aprendo sobre Abigail, também uma lição maravilhosa. Aquela mulher de Deus age com humildade. Ela é humilde ao procurar Davi para resolver os problemas da sua vida, para resolver os seus problemas familiares, e ela traz a paz em tempos de guerra. Que você possa trazer a paz para o teu lar em tempos de guerra. Ser um instrumento como Abigail no meio da tempestade. Ser um instrumento diante da aflição. Deus está querendo te levantar como essa mulher de Deus. De forma humilde, ela vai até Davi e resolve a situação difícil. E a Bíblia diz que Deus age por ela. A Bíblia diz que, infelizmente, Nabal, que desonrava a Deus. E em 1 Samuel 25:37, a Bíblia faz questão de dizer que Deus também trouxe um fim sobre Nabal. Trouxe um fim sobre Nabal por causa da sua arrogância, por causa da sua desobediência, por causa da sua forma orgulhosa de agir diante do problema, pelo fato de desonrar o Senhor, pelo fato de não ajudar aquele que era necessitado, como Davi, nesse período. A Bíblia faz questão de dizer que, possivelmente, naquela noite, Nabal sofreu um grande infarto. Veio a óbito. Só que naquela época, a mulher que era casada com um homem rico, se esse marido morresse, ela perderia tudo. Davi, então, sabe exatamente do que está acontecendo. Davi sabe muito bem que aquela mulher era uma mulher humilde, uma mulher que agiu com sabedoria. E a Bíblia faz questão de dizer que Deus estava cuidando de Abigail, porque ela era serva temente do Senhor. Davi então envia os seus soldados, busca Abigail, casa-se com ela, e aquela mulher é honrada. O seu último estado é diferente do primeiro. Ela vivia uma situação difícil, Deus então mudou o quadro para que ela então pudesse ser honrada para a glória de Deus. Quando você honra o Senhor nas tuas pequenas atitudes, Deus te abençoa. Deus agiu em favor de Davi e em favor de Abigail. Nós olhamos para a Bíblia e percebemos que Deus estava cuidando dela. Deus estava trabalhando por ela. Deus estava agindo em favor dessa mulher de Deus. Deus também continua agindo em teu favor. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você nessa série Mulheres Extraordinárias. Que essa palavra fique ao teu coração. Que Deus te abençoe e até lá, se o nosso Deus quiser.